Lição de número 5 tem como tema Deus criou os céus e a terra, segunda parte. Em nossa última lição, que foi a primeira parte deste importantíssimo assunto, começamos a estudar o que a Bíblia diz sobre Deus através de seu ato portentoso da criação. Discutimos o fato de que a Bíblia apresenta o verdadeiro registro divino da criação. Não é uma teoria, é a verdade. Não mudou, nem mudará. Discutimos o fato de que a narrativa da criação nos ajuda a ver que Deus é o Criador soberano, o Deus todo-poderoso, aquele que sabe todas as coisas, o Deus que existe pelo seu próprio poder, o Deus santo e perfeito. E discutimos os eventos dos primeiros 2 dias da criação. Lemos que Deus criou a luz simplesmente falando. Ele criou o ar e o céu e colocou uma parte da água acima do céu. Agora leremos como Deus fez a terra e os mares e os encheu de criaturas vivas. Gênesis 1, 9 e 10 diz: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Resumindo, Deus ajuntou as águas nos mares e fez aparecer a terra seca. Você já presenciou a devastação causada por uma enchente ou por um maremoto? Que homem podia pensar em resistir a tais forças, quanto mais ordenar que acontecessem? Imagine o poder envolvido em modelar os mares, todos em um único dia. Só o Deus Todo-Poderoso poderia ordenar que as águas que envolviam a terra se movessem e fizessem a terra seca aparecer. Salmos 95, 5 diz: Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Somente Deus que criou as águas da terra pode controlá-las. Gênesis capítulo 1, de 11 a 13 diz: E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando somente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Deus fez todas as plantas e árvores. Somente Deus tem conhecimento e poder para criar vida vegetal. Deus fez as plantas com a capacidade de produzirem sementes que, por sua vez, produziriam outras plantas como as originais. Uma laranjeira não produz sementes de uva. Cada planta produz sementes da sua própria espécie. Você já fez alguma coisa que gostasse e depois a viu se desgastar com o tempo? Se você quisesse ter outra coisa igual àquela, teria que refazê-la. Mas quando Deus criou as plantas, deu a cada uma a capacidade de produzir sementes que poderiam fazer germinar novas plantas como a primeira. Deus é o doador e o sustentador da vida. As plantas que temos hoje vieram daqueles que Deus criou no princípio. Por que Deus fez as flores, as árvores e as demais plantas? Deus precisava delas? Não. Ele não precisava de nada. Deus fez as plantas, as árvores para o homem, que criaria em seguida. Deus fez as plantas para suprir nossas necessidades físicas, para nos servir de alimento, nos dar o oxigênio que respiramos e nos dar a madeira que usamos para construir casas ou fabricar móveis. E para nos dar muitas outras coisas que são essenciais às nossas vidas. Deus criou as plantas
para que nos alegrássemos com esse ato de amor por nós. Ele não precisava ter criado tão grande variedade de cores, tamanhos, formatos, sabores e perfumes. Apenas alguns tipos já teriam suprido nossas necessidades. Deus podia ter feito tudo preto e branco, mas em vez disso criou cores, lindas cores. Tudo poderia ser sem gosto, mas Deus criou maravilhosos sabores e o paladar para senti-los. Ele fez o mesmo com os perfumes. A variedade que ele criou deveria ser um lembrete diário do seu grande amor e cuidado pelo homem. Ele fez a terra não apenas habitável, mas verdadeiramente linda. Deus também quer que vejamos que Ele é um Deus de ordem, o desenhista mestre de tudo. Olhe para uma flor. Cada flor de cada espécie tem um padrão peculiar que a torna reconhecida como daquela espécie. A minúscula semente da qual ela cresceu contém certas características que sempre produzem aquele tipo de flor com aquele tipo de disposição de pétalas, com aquele tamanho de caule, perfume, etc. Se você olhar uma flor com o auxílio de uma lupa, perceberá outros padrões característicos daquela flor. Se você pegar um pequeno pedaço da pétala ou do caule e colocar no microscópio, observará ainda uma complexidade de células características daquele tipo de flor. Todas estas coisas mostram que há um desenhista mestre. Se você enchesse as mãos de bolas de gude e as deixasse cair no chão, será que elas cairiam formando um arranjo bonito? E se acontecesse de formarem um bonito arranjo, você seria capaz de repeti-lo várias vezes? Agora, como seria se você pegasse as bolas de gude uma a uma e fizesse um arranjo de sua escolha? Você podia repeti-lo sempre, porque elaborou o padrão e o assegurou sua repetição. Seu padrão não seria resultado do acaso. Antes refletiria a obra de um artista, você. O que Deus criou reflete infinitamente sua obra como o arquiteto mestre de todas as coisas. Quando você vir um desenho, lembre-se de que houve um desenhista. E quando você vir um padrão das plantas ou flores, ou em qualquer outra parte da criação, lembre-se de que Deus é o único que está sendo refletido naqueles desenhos. Não aconteceu daquele jeito por acaso. Deus planejou tudo. Tudo o que Deus criou neste dia era bom. Todas as plantas eram boas e belas, criadas perfeitas. Espinhos e ervas daninhas não existiam. Nenhuma fruta era venenosa. Os legumes e as frutas não pegavam doença nem se estragavam. Tudo era perfeito no princípio, porque Deus é perfeito e tudo o que ele fez é perfeito. Gênesis 1, 14 a 19 diz: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Nós olhamos somente para as minúsculas sementes, mas agora vamos pensar no universo. O mesmo Deus que criou as flores e suas minúsculas sementes, criou também o universo todo, um lugar tão imenso que nem conseguimos imaginá-lo. O universo é tão grande que os cientistas nem tentam medi-lo em milhas. Eles medem em anos-luz. Um ano-luz é a distância que um feixe de luz viaja em um ano.
Você sabia que a luz viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo? Se você pudesse viajar nessa velocidade, poderia rodear a Terra mais de 7 vezes em um segundo. Mas em um ano, a luz viajaria 9 trilhões 792 bilhões 748 milhões de quilômetros. Você sabia que leva mais de 8 minutos para a luz do Sol alcançar a Terra? E leva muitos anos para a luz da estrela mais próxima, fora de nosso sistema solar, alcançar a Terra. E dizem que há literalmente bilhões além das que podemos ver. Agora leamos novamente o que Deus disse sobre isso. Em Gênesis 1, 14 a 19, Deus disse: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Deus falou, e o sol e a lua e as estrelas vieram a existir. Somente Deus tem o poder para criar tamanha vastidão. Em Isaías 44, 24, Deus diz: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Nós já aprendemos que pela forma como Deus criou as plantas, Ele é o desenhista mestre. Agora vemos que o universo inteiro mostra a obra de um desenhista mestre. Nós apenas podemos ver uma pequena parte da imensidão do universo. Mas foi Deus quem criou até mesmo as mais remotas galáxias e estrelas. Ele criou todas as coisas. Como poderia Deus ter atingido todos aqueles lugares que estão a incontáveis anos-luz de distância um do outro? Imaginem. Um sistema de leis físicas regulamentam o comportamento de toda a parte que conhecemos do universo. E somente quando cientistas e engenheiros seguem e dependem dessas leis previsíveis, é que são capazes de desenhar uma nave espacial, um automóvel ou qualquer outra coisa. Você não precisa ser um engenheiro ou um cientista para ver as leis de Deus em ação. Todos nós dependemos dessas leis todos os dias, até para mantermos nossos pés no chão. Já houve algum dia em sua vida em que o sol não nasceu ou não se pôs? Lógico, ele já foi escondido pelas nuvens, mas fez exatamente o que sempre faz, dia após dia. E quanto à lua? Você sabia que calendários e mapas de marés podem ser feitos com anos de antecedência, porque o movimento e a posição da lua, da terra e do sol são completamente previsíveis? Isso certamente não acontece por acaso. Foi planejado dessa forma pelo próprio Deus. Salmo 104, 19 diz: designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ele queria que nós tivéssemos um mundo ordenado em dias, noites, estações e marés precisos. Nós ficamos muito entusiasmados ao ver uma espaçonave ser lançada em direção ao espaço e seguir uma rota, e isso é natural, pois foram necessárias incríveis quantidades de pesquisa e trabalho para se alcançar essa façanha. Agora imagine o conhecimento de Deus. Imagine a sua criatividade e habilidade como desenhista mestre. Imagine seu poder. Deus falou e o universo inteiro foi criado. Salmo 19, de 1 a 3, nos diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Precisamos observar essa proclamação e ouvir a mensagem que Deus está nos enviando.
Tudo o que Deus criou no quarto dia era bom. Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Deus estava muito satisfeito com a sua criação. Em Gênesis 1, 20 a 23 diz: E disse Deus: Produzam águas abundantemente répteis de alma vivente, e voam as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a terra e amanhã o dia quinto. Imagine a beleza que de repente encheu as águas e o céu. Nós já aprendemos que Deus criou uma grande variedade de vida vegetal. Agora vemos que ele fez muitos e muitos tipos de criaturas aquáticos e pássaros de inúmeras formas e cores. Quanto mais pesquisamos as profundezas do oceano e os lugares remotos da terra, mais tipos de peixes e pássaros descobrimos. Por que será que Deus criou tanta variedade e beleza? Ele fez isso para mostrar seu amor por nós. Ele fez isso para nos mostrar seu poder criador e a sua sabedoria. Deus fez essas coisas maravilhosas com seu grande poder e sabedoria. Será que nós poderíamos fazer um simples pardal? Talvez podemos fazer uma imitação, mas nunca faremos um pardal verdadeiro. Mas Deus pode. Ele fez os pardais e todas as outras criaturas. Até mesmo as criaturas minúsculas e mais comuns são obra de Deus e inacreditavelmente complexas. Gênesis 1, 24 a 25 nos diz: Fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Deus criou um incrível número e variedades de animais. Alguns deles são muito familiares para nós, fazendo parte da vida diária. Alguns podem ser vistos no zoológico. Com a televisão e com os livros aprendemos sobre muitos outros. Deus criou cada tipo de animal com características singulares e cada um capaz de reproduzir apenas outros animais como ele mesmo. Os cães têm seus cãezinhos, os gatos têm seus gatinhos, etc. Até mesmo no menor dos animais podemos ver a marca do desenhista mestre. Só Deus tem poder para criar animais. O homem nunca criou e nem jamais será capaz de criar um animal. Todas as coisas vivas que Deus criou no quinto e sexto dia eram boas. Tudo que ele fez era bom. Por ser perfeito, tudo que Deus fez era perfeito. Nós somos diariamente cercados de evidências da existência de Deus, do infinito poder e sabedoria de Deus, do amor de Deus, da organização de Deus, da santidade de Deus. Estamos cercados de coisas que nos fazem lembrar de um arquiteto mestre que criou tudo com habilidade e propósito. Nós podemos aprender muito sobre Deus apenas observando as coisas que fez, mas nosso verdadeiro entendimento dele e de como criou todas as coisas deve estar baseado no que ele diz em sua palavra. Em Hebreus 11:3 diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus, o Criador, aquele que existia antes do princípio, nos deu o seu registro da criação na sua palavra. Procure evidência das obras do arquiteto mestre, o Criador de todas as coisas, e pense sobre o que temos estudado em sua palavra. Em nossa próxima lição, continuaremos a estudar a narrativa divina da criação. Essa é nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso sexto passo dessa jornada ou na nossa sexta lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.